Olá pessoal, estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo alagoano e, claro, falando em referência, estamos trazendo Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, que vai passar por aqui conversar com você, porque está no ar o programa Personalidades. Estamos de volta com o programa Personalidades e hoje tendo o prazer de receber aqui o vice-presidente nacional do PT, nosso amigo Márcio Macedo, que passa por aqui falar com a sua militância, falar um pouco desse partido, né, que durante um bom tempo vem sendo o ápice aí das discussões políticas, e hoje vai ser um programa muito interessante, uma oportunidade ímpar dele falar para o povo do PT aqui do nosso estado. Primeiro eu quero agradecer a sua vinda, Márcio, aqui no nosso programa, e que você se apresentasse para o povo de Alagoas. Quem é Márcio Costa Macedo? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Neto, muito obrigado pela sua acolhida. Eu quero cumprimentar toda a sua equipe técnica aqui, que me recebeu com muito profissionalismo. Quero dizer da minha alegria de estar participando do seu programa. Estou aqui acompanhado pelos meus companheiros, presidente estadual do meu partido, do PT aqui em Alagoas, Ricardo Barbosa, e o presidente municipal aqui do PT de Maceió, meu companheiro, meu amigo Marcelo Nascimento. Quero cumprimentar e abraçar meu companheiro Paulão, deputado federal do PT, que nós somos colegas deputados federais juntos. É sempre uma alegria estar aqui em Alagoas. Eu quero te falar, Neto, eu sou biólogo por formação, tenho mestrado na área de meio ambiente e sou radialista também, sou colega de vocês da comunicação. Deu para notar. Fui deputado federal pelo meu estado, eu sou aqui vizinho de vocês, sou do estado de Sergipe, né, e tenho também uma experiência na área profissional. Fui secretário de estado quando Marcelo Deda foi governador de Sergipe, fui secretário municipal quando ele foi prefeito também de Aracaju e fui superintendente do IBAMA quando Lula foi presidente. E fui deputado federal com muita honra e com muita alegria. E hoje sou vice-presidente nacional do PT, coordenei as caravanas de Lula pelo Brasil e é meu companheiro, meu amigo de sonhos e de lutas. E estou aqui para conversar com a gente querida do estado de Alagoas, meus irmãos e irmãs vizinhos aqui. Márcio, eu acho que a gente tem muita coisa, como eu falei agora no preâmbulo do nosso programa, a debater, né, principalmente sobre o PT, que vem realmente de um desgaste muito grande, mas eu acredito que esse programa vai deixar, né, vai dirimir muitas coisas que talvez não foram explicadas ainda. Por exemplo, o PT ele faz parte do bloco de oposição do governo Bolsonaro durante há 3 anos. Né? Há 3 anos ele faz parte, né, desse bloco. Eu perguntaria de que forma, né, o vice-presidente do PT enxerga esse governo Bolsonaro. Ô Neto, o governo de Bolsonaro é uma tragédia. É uma tragédia na economia, é uma tragédia na questão social e é uma tragédia política. O governo Bolsonaro, o Lula tirou o Brasil do mapa da miséria e ele colocou de novo. São 40 milhões de brasileiros que voltaram a passar fome. 116 milhões de brasileiros voltaram a ter insegurança alimentar, isto é, a fazer apenas uma das 3 refeições diárias. O governo Bolsonaro é responsável pelo maior desemprego da história do Brasil. É um governo que fez e promoveu um processo de quebradeira da micro e pequena empresa do nosso país. O governo Bolsonaro ele é responsável pela caristia ter voltado para a mesa dos brasileiros e das brasileiras. Você se lembra, e quem está nos assistindo também deve lembrar, que o botijão de gás era R$ 35 no governo do Lula. Hoje tem locais que é 100, 110, 120. Você lembra que o combustível, a gasolina, chegou a ser no governo do Lula R$ 2,30. O álcool era R$ 1,55. Hoje a gasolina está por 7 e o álcool está por 5, quase 6. Você deve lembrar o preço do arroz quando era no governo do Lula e quanto é hoje. Hoje a fila das pessoas para comprarem osso, para fazer sopa, para comprar resto de peixe.
Então nós estamos vivendo um momento em que a fome voltou a assolar o nosso país, pelas mãos de Jair Bolsonaro. É um país que desarrumou. Nós já fomos a 6ª economia do mundo, com Lula, beirando a 5ª, e hoje nós somos a 12ª com o governo Bolsonaro. Então são 3 anos de desserviço do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Do ponto de vista político, Bolsonaro é um aprendiz de ditador. Ele quer, o sonho dele é dar o golpe, quer governar sozinho. Então, ele atenta todos os dias contra os equipamentos democráticos do país e contra as instituições democráticas do nosso Brasil. Ele enfrenta o Supremo Tribunal Federal, ele enfrenta o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Ele todos os dias cometem arbitrariedade e comete crimes contra a Constituição cidadã de 1988 do Brasil. Ele atenta contra as minorias, contra liberdades individuais e coletivas. É um homem preconceituoso. Então, Bolsonaro eu podia resumir como uma tragédia, uma tríplice tragédia. Uma tragédia econômica para o país, uma tragédia social e uma tragédia política. Eu queria fazer uma pergunta para você, Márcio, interessante, já que o PT, durante 16 anos, abraçou esse país, como você mesmo falou, adotando políticas públicas jamais vistas, e de repente o partido ele cai numa situação assim, de um descrédito enorme, já que passaram 16 anos, durante o governo Lula, o PT tinha um posicionamento. E essa pergunta eu fiz até o Marcelo, o presidente municipal que esteve aqui, eu queria ouvir de você. E quando entrou a Dilma, talvez eu acho que foi o maior erro do partido, foi ofertar a Dilma uma presidência da República, já visto que ela não teve a habilidade que o Lula teve de fazer as composições pertinentes ao partido. E de repente o partido vai para um grande buraco. Eu perguntaria a você, já que o governo Bolsonaro, no momento, ele tem sido realmente um governo por parte do PT, que não atende às demandas do brasileiro, de que forma você enxerga também o governo da Dilma Rousseff, que foi, no caso, sofrido o impeachment? Olha, Marcelo, o Neto, o que o Marcelo estava me dizendo na entrada aqui dos problemas que passa a cidade, e algumas pessoas ainda acreditam a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, ela foi impeachmentada mais pelas qualidades dela do que pelos defeitos. Pode ter certeza disso. O impeachment foi parte de um golpe que tinha como principal interesse interromper as gestões bem-sucedidas do PT. Pelo interesse internacional no pré-sal, no BNDES, no setor elétrico, nos Correios, na Amazônia e na água potável brasileira, para não ir adiante. Eu coloquei 6 temas aqui de interesse do grande capital internacional que queria dominar no Brasil. E Lula fez um movimento que a Dilma fortaleceu, que foi a criação dos BRICS, que são um bloco com um banco formado por Brasil, Índia, China, África do Sul, Brasil, Índia, China e África do Sul e Rússia, que muda completamente o eixo político do mundo, desloca o eixo político de apenas o domínio americano para o domínio de mais 5 países que, com certeza, se não tivesse acontecido o que aconteceu no Brasil, o Brasil estava figurando como a China e a Rússia hoje como grandes potências mundiais. Então, esse foi um processo que provocou o impeachment da Dilma, que como consequência a prisão do Lula, porque ele iria voltar, prisão injusta, ilegal e arbitrária. Se você me perguntar, a Dilma era muito dura? Sim. Não tinha habilidade do Lula de fazer política. Talvez tenha sido um dos grandes erros, a habilidade de lidar com o Congresso, de lidar com o contraditório, com certeza. Acho que ela poderia ter feito uma opção do ponto de vista do Ministério da Economia mais progressista do que foi a indicação de Levi, claro, mas isso não foi motivo para o impeachment. Com um Congresso que fosse fisiológico, ela não admitiu isso e enfrentou isso. Pagou um preço alto porque o Congresso brasileiro e setores da Justiça e do Ministério Público e da grande mídia, setores da grande mídia, do Ministério Público, da Justiça, mas o Congresso Nacional foi utilizado pelas forças
políticas internacionais, pelos interesses das grandes nacionais, para que interrompesse um projeto democrático e popular aqui no Brasil, que naquele momento estava sendo liderado por Dilma. E que a consequência disso, seguindo, foi não permitir que Lula voltasse. Né, que o Brasil está acompanhando e está vendo toda a arbitrariedade que foi feita com Lula. De que forma, Márcio, o PT enxerga, né, o comportamento do governo federal no tocante à pandemia, né, principalmente, mais precisamente, na vacinação? O governo federal fala que quando ele quis comprar a vacina, ainda não foi liberado, né, pela Anvisa, né, e aí, de repente, há a cobrança do PT no sentido de que várias pessoas morreram, né, por falta de atitude do governo federal. E o PT cai em cima em relação, não só o PT, né, vários partidos, né, da esquerda caem em cima do governo Bolsonaro exatamente por isso. Qual é a sua opinião em relação a esse tipo de comentário? Olha, o Jair Bolsonaro fez uma opção política quando teria que ter feito uma opção de saúde pública. A pandemia foi um problema mundial, como a própria etimologia da palavra diz. Ela foi uma pandemia, ela atingiu o mundo inteiro. Mas os países reagiram de forma diferentes ao problema. O Brasil, o Bolsonaro fez uma opção por um tratamento precoce, por negação da vacina e por investir em remédios que não tinham eficácia. Fez uma opção política, fez uma opção econômica por isso. Ideologizou um tema que não deveria ter ideologizado. Se tivesse investido na vacina, no tratamento, ou no distanciamento social, né, nas regras que a Organização Mundial da Saúde estava orientando o mundo inteiro, a gente poderia hoje estar saindo da pandemia como nós estamos saindo, com um número de vidas perdidas muito, muito menor. Nós tivemos 600 mil vidas perdidas. São filhos que ficaram órfãos, são pais que ficaram sem filhos, são amigos que se foram, são familiares amados. Então é uma ferida aberta, são dores que jamais serão curadas, porque foi tratado economicamente, ideologicamente, vidas que poderiam ter sido tratadas como a ciência manda. Então, foi uma gestão muito incompetente do ponto de vista operacional, foi do ponto de vista humanitário e do ponto de vista da saúde, foi uma coisa horrorosa, tanto é que o relatório da CPI o indicia em vários crimes, inclusive em crimes contra a humanidade, que é o crime contra a pessoa humana, contra a vida das pessoas, né? Não é, ele foi incapaz, Neto, e você que está nos assistindo nesse momento, Bolsonaro foi incapaz de, no meio dessa pandemia, fazer uma visita em um hospital. Ele foi incapaz de pedir desculpa ao país. Ele foi incapaz de se solidarizar com a dor de cada brasileiro e cada brasileira que perdeu um ente querido. Então isso é um tratamento jamais visto na história do Brasil. E assemelha-se a grandes genocidas da história da humanidade, como Hitler, como Mussolini, que não davam nenhum valor à vida humana. Durante a eleição, né, passada para presidente, 2018, né, tivemos a eleição presidencial, onde o Bolsonaro ganhou, o Lula, né, passou por um processo de crucificação, né, por parte do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que o fez passar com 1 ano e meio na cela, né, preso. E aí, de repente, essa pergunta é interessante, Márcio, até para ver o posicionamento do PT no tocante ao prejuízo que foi acarretado ao próprio partido, né? Porque depois que perderam a eleição, Lula passou 1 ano e meio preso, né? Foi reconhecido a veracidade dos fatos e foi anulada todas as decisões impetradas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu perguntaria, de que forma o PT aceita isso, né? E se por parte do partido, no tocante às questões jurídicas, a quem o partido vai cobrar essa fatia do bolo, esse prejuízo que foi dado ao Partido dos Trabalhadores? Primeiro, Neto, é importante que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento tenham consciência do que aconteceu no Brasil. Não foi um atentado ao PT apenas. Não foi um atentado só à pessoa humana do Lula, que foi preso sem ter cometido o crime, né?
porque um inocente pagar por um crime que não cometeu é uma coisa que dói na alma de qualquer cidadão. Então, não foi só um crime contra o PT, nem um crime contra o Lula. Foi um crime contra o Brasil. O que aconteceu nesse período é uma chaga aberta. Porque o que essa turma da Operação Lava Jato fez com a economia do Brasil é algo assustador. Eles quebraram a economia, ou a cadeia produtiva da construção civil. O Brasil passa 50 anos para construir grandes empresas da construção civil, que eram multinacionais no mundo inteiro, competindo. E no mundo inteiro, Neto, quando tem corrupção, as pessoas punem, a justiça pune o CPF e salva o CGC. Verdade. Isto é, para salvar os empregos, para aquecer a economia. Aqui, o que é que o Moro e a turma da Lava Jato fez, Daniel? Fez acordo de delação com os executivos, que estão todos bem hoje. Alguns entregaram parte do patrimônio, que roubaram, mas estão todos bem, salvaram a maioria do patrimônio, estão vivendo na Europa. Montaram outro CNPJ. Estão vivendo na Europa, ou em Angra do Reis, ou passeando na Barra de São Miguel, ou no Francês. Verdade. Então, e olha, eles quebraram as empresas da construção civil, gerou desemprego em massa, desaqueceu a economia, eles quebraram a cadeia produtiva do petróleo e gás, geraram desemprego, estão entregando a Petrobras a partir disso, entregaram o pré-sal às multinacionais. Então essa turma causou um prejuízo ao Brasil que com certeza as futuras gerações próximas agora vão pagar um preço grande do desemprego, da economia reduzida e do desenvolvimento do país truncado. Então assim, qualquer país do mundo, essa turma estava presa agora. Qualquer país no mundo que respeita a sua Constituição, Moro estava preso, Dallagnol estava preso. E essa turma da Lava Jato estava presa pelo crime que cometeu contra a Constituição, contra o povo brasileiro e contra a nossa soberania nacional. O Lula foi absolvido de 21 processos. Só falta um, que é o daqueles caças, que é uma aberração. O Lula, quando era presidente, queria comprar uns caças de um determinado país. Ele saiu da presidência, a Dilma assumiu e comprou os caças que precisaria de um outro país. Então, ele está sendo acusado que foi operador de uma operação que ele não era mais presidente e que não eram os caças que ele queria. Sobrou para ele. Então, meu amigo, é uma coisa absurda. Então, ele já foi absolvido dos 21 processos e será desse outro. Né? Porque a prisão dele foi ilegal, foi injusta, foi arbitrária. E a história está mostrando e está recuperando. A inocência dele foi provada, a elegibilidade dele foi estabelecida e a imagem dele foi restaurada. Porque foi uma aberração jurídica e política que fizeram com ele. E ele está livre para voar junto com o povo brasileiro. E por falar em voar com o povo brasileiro, conforme você acabou de dizer, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ele, né, novamente a chance de ser candidato à presidência da República em 2022 e daqui a pouco a gente vai debater tudo isso, porque eu estou sentindo que você quer novamente aquele café que nós tomamos antes do nosso bate-papo. Vamos tomar um café? Vamos tomar Pessoal, um café. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Aniversário Carajás, ofertas de presente para você comemorar com a gente. Vem celebrar com a gente na sua Carajás. É só uma vez por ano, aniversário é bom demais. Pisos e revestimentos Ariel por R$ 25,90. Tinta acrílica Fosca Branco Neve Rende Muito Coral por 5 vezes de R$ 51,90. Ducha elétrica Advance Lorenzetti por 2 vezes de R$ 59,90. Serra Mármore com maleta e disco Bosch por 10 vezes de R$ 48,90. Pode contar com a Carajás. 31 anos do Sindipol. São 31 anos da existência do Sindipol, de um sindicato respeitado em todo o estado de Alagoas e no Brasil todo por seus exemplos de lutas, combatividade e conquista para a categoria dos policiais civis.
família policial civil, vocês policiais civis, é com muito orgulho que eu me reporto a todos vocês policiais civis e aos familiares dos policiais civis que hoje temos um sindicato que nos orgulha por sua luta, por suas conquistas e o amparo a todos os policiais civis. Parabéns a toda a diretoria, parabéns e um muito obrigado aos funcionários do Sindipol que sempre acolhem os policiais civis, os familiares. Em meio a essa pandemia, mesmo assim, o sindicato continua sendo um grande acolhedor dos policiais civis. Parabéns a todos vocês, policiais civis. Estamos de volta com o programa Personalidades, hoje recebendo o vice-presidente nacional do PT, que está passando aqui por Alagoas, vários eventos agora, 30 anos do PT, e claro, tirou um espaçozinho para vir conversar com o povo de Alagoas. Eu quero, antes do intervalo, o Márcio, a gente tinha falado, diante de tudo que você relatou, né, das ponderações inerentes às condenações do PT, do Lula, eu, antes do intervalo, perguntei, o Supremo Tribunal Federal concede novamente ao Lula a oportunidade de, em 2022, né, testá-los novamente nas urnas. Eu perguntaria, Lula é candidato, vai ter realmente esse número, né, do PT à disposição do seu eleitorado? De que forma você pretende, como vice-presidente do PT, reverter esse quadro tão negativo, quando você entende a minha pergunta, negativo no sentido do desgaste que aconteceu, de que forma você pode passar uma radiografia para a gente e, claro, chegar no dia da eleição e dizer, está aqui, ó, o Lula merecia ser presidente e está de volta ao poder. Então, Neto, a primeira questão é que a primeira decisão é pessoal do Lula, se ele vai ser candidato ou não. Essa é uma decisão dele. Ele acena para isso? Ele, em relação ao PT, que é o partido dele, tem consenso absoluto de todas as correntes políticas, né, Márcio? para que ele seja candidato. Esse é um consenso, nós vamos defender, vamos conversar com ele para ele ser candidato. Essa é uma decisão que ele vai tomar. Ele está com muita energia, está muito focado, está querendo ajudar a tirar o Brasil do atoleiro em que nós nos metemos. Então, isso, a saúde dele está muito boa, ele está... Ô Neto, ele corre de 8 a 12 km por dia. Caramba! E disse, tá melhor do que eu. Aí disse ainda, e tem dias que eu boto uma ladeirinha assim na esteira para ir. Então, assim, ele está muito bem de saúde. Ele está quantos anos, Márcio? 75. Poxa. Está muito bem de saúde, está focado, está mais experiente, né? É um homem sem ódio no coração, sabe do que foi feito com ele, mas sabe também da importância dele para tirar o Brasil dessa situação que está. Ele tem muita obstinação, chega a ser uma obsessão para acabar com a fome no Brasil de novo, para o Brasil voltar a crescer, a se desenvolver, a economia ficar aquecida. Ele tem dito uma frase extraordinária, que é preciso o povo voltar para o orçamento da União e os ricos para o imposto de renda. Porque quem paga imposto de renda hoje são a classe média, os trabalhadores, as pessoas, o pequeno, micro e médio empresário no Brasil. Então, assim, ele está muito focado, ele está dando sinais de que sabe do papel histórico dele e quer cumprir esse papel. Agora é uma decisão que ele vai tomar na hora certa. Ele disse que ainda não tomou, ninguém acredita, nem nós, mas ele disse que não tomou a decisão de ser candidato. Na hora que ele tomar, o PT vai fazer todo o esforço de convencimento para que ele disponibilize o nome dele para a disputa eleitoral de 2022. Porque o povo brasileiro está dando sinais de que compreendeu o que aconteceu e quer restabelecer a verdade e que o Brasil volte ao caminho natural do desenvolvimento, da cidadania, da democracia. Então, ele tem liderado as pesquisas de opinião pública todas. Se a eleição fosse hoje, o que as pesquisas de opinião pública dizem é que ele ganharia, inclusive, no primeiro turno. Então, é natural que uma pré-candidatura como essa seja bastante densa. Sim. E que a história e a população brasileira esteja chamando Lula para cumprir, mais uma vez,
uma missão extraordinária no Brasil, que é tirar o Brasil da crise que ele se envolveu. Então, eu faço fé que a gente possa cumprir essa missão. É óbvio que tem um tempo ainda muito distante entre hoje e a eleição. Verdade. Então, é muita exposição às intempéries da natureza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas tratar com isso de forma muito transparente, de forma muito respeitosa com a classe política, com a população, com o povo do nosso país. Eu queria agradecer, primeiramente, a sua equipe, né, ao nosso amigo Marcelo, que é o presidente municipal, Ricardo, né, Barbosa, que está aqui, né, como sempre, um militante ferrenho do PT, sempre bota a cara para as eleições, quando não tem ninguém, vai, Ricardo, ele realmente vai e faz bonito. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, dizer a todos nós que fazemos o programa Personalidade que a partir de agora o espaço está liberado para você, né, porque tem 1 ano e 3 meses praticamente, né, não 1 ano para as eleições, para o pleito. Eu acredito que você vai passar muito por Maceió e, como eu falei anteriormente, faça daqui sempre o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. Ô Neto, eu quero te agradecer. É isso. Agradecer por essa entrevista, por essa acolhida. Eu fiquei muito à vontade aqui. Achei sua proposta muito bacana, obrigado, inteligente. Obrigado. Você demonstrou aqui ser um profissional, além de empreendedor, um comunicador. Né? Eu quero te agradecer a todos que fazem o portal Cada Minuto, ao programa Personalidades, agradecer a sua equipe, agradecer o companheiro Ricardo, presidente do PT no estado de Alagoas, e o companheiro Marcelo, presidente do PT na cidade de Maceió, por ter me acompanhado nessa entrevista. Quero te agradecer do fundo do coração, dizer que eu estou à sua disposição. Da mesma Vou forma. rodar esse Brasilzão nesse processo que nós estamos construindo para 2022. Aqui é pertinho de minha casa. Então, aí aqui eu me sinto vizinho. Você compra a cerveja aqui e manda trazer o caranguejo de lá. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. É uma cidade que eu venho desde a minha adolescência, então eu tenho muita identidade com Maceió, com o estado de Alagoas, é muito parecido com o nosso lá. Eu quero me dirigir aqui para me despedir dos seus telespectadores, dizer da minha alegria de estar aqui. E queria falar uma coisa com vocês da seguinte forma. O poeta pensou e escreveu, e Raul Seixas musicou, de que um sonho que se sonha só é apenas um sonho só. Mas o sonho que se sonha conjuntamente, ele torna-se realidade. Então eu quero lhe convidar a sonhar conosco a ver um Brasil melhor, um Brasil diferente, um Brasil justo para com seus filhos, um Brasil sem fome, um Brasil sem preconceito, um Brasil de uma educação de qualidade, um Brasil de uma saúde decente, de um SUS fortalecido. Então, venha conosco sonhar esse sonho que ele vai se transformar em realidade. Um grande abraço a todos. Aí está, pessoal, conversamos com Márcio Macedo, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, viu passar aqui o seu recado, lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica. Márcio, tá gostando aqui do Hotel Tambaqui? Rapaz, show de bola. Legal, né? Show de bola. Então, você tem algum parente, algum amigo que venha a Maceió, faça como o vice-presidente nacional do PT, fique instalado aqui no coração da melhor praia da nossa capital, que é a Praia da Pajuçara. Então vem para cá. Lembrando também que a Carajás abraça e faz parte, sim, desse projeto de comunicação. Vai construir ou reformar, vai na Carajás que você vai gostar, tá bom? Se você quer seguir as nossas redes sociais, vai lá, @Programa de Personalidades, ou também maior portal de comunicação de Alagoas, pessoal, @Portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto, na direção cinematográfica Casa de Reis Filmes, meu amigo Reizinho, na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal, um bom domingo para você.